Além deles serem ladrões, mentirosos, invejosos, independente do volume do que eles roubam e transitam, são caros uma quantidade. E quando muvuca dentro da academia é o lugar perfeito, né? Onde está o esforço, onde está um acionismo de bolsa de valor fora das instituições convencionais, ainda que a maioria tenha entrada e saída e muita conversa fiada, em condições que você não acredita que tenha, né? Onde tem o maior silêncio, inclusive, né? E eles gostam de volume para falar que é para fazer tempo, para o tempo passar, é porque eles sabem se dar bem com transações de volume, igual o ponto de puteiro mesmo, entendeu? Estão sempre com ouvidos, escutam e sabem ouvir tudo em qualquer nível de doença. Aí a moléstia, quanto maior é a gravidade da moléstia, maior esse processo de inclusão se torna difícil, porque implica em qual que se torna isolado e mais racista, que eles são racistas entre cada doença. Então eles têm que ter a moléstia, o sexo virtual, muitas coisas, né? O que vira tudo isso, né? Então fica muito fácil conhecer o mercado independente de televisão, e que a televisão não computa. Ainda que com toda liberdade você veja tudo o que a cultura propõe, né? Balanços, críticas felinas, ou além da capacidade peçonhenta, que eles colocam como peçonhenta, né? Coitado das cobras, né? E dos gatos ou de qualquer coisa, né? E automaticamente você vê a entrada e saída de tudo, o que é negligente, o que é irresponsabilidade, o que é eles optarem pela boa temperatura, estudar foda-se qual é o otário, a de quem lê. Então você entender as condições comunicativas, elas são para fofoca e sexo. Eles são totalmente incompatíveis a anti-escravidão e operacionalizar as coisas assim. O trabalho funciona o tempo todo. Geralmente quando eles estão usando recurso o tempo todo, estão vendendo alguma coisa, criando alguma situação, vendo tudo que, nada que favoreça trabalho honesto e referencialidade que você veja na boca deles. Comparar custo-benefício das coisas, a não ser que se eu soubesse eu roubava mais. Isso é uma coisa que eles têm. Eles conseguem administrar um infinitivo de desgraça, que eles não abrem mão de enxugar, ao menos hoje é só essa desgraça. Eles são assim. Então por isso que igreja funciona, não só igreja comum, como todas, né? Só que como todas estão ligadas à questão de Jesus, Maria, quando isso implica, e Deus, né? Quando isso implica em ter um trânsito do humanizado, a complexidade do humanizado, né? O joguete da conversão, da revelação, da doença, do desmaio, da dopagem total, quando virou natural, é tribal, o jogo do ateu, cientificista, aquela coisa de responsabilizar pelo humanizado, ou dizer que raramente, né, quem justifica apóstolo de um tempo, testemunho, novo apóstolo, apóstolo de tempo, tudo que leva muita fofoca, leva muita exposição, inclusive sexual e registro de coisas que implica, né? Além do paradoxo da imagem, o que são as posições e todas as coisas, aí que para eles, né? Só superou a academia, tipo, né? Ah, deixei de ser drogado, vou viver vida saudável na academia, né? Que tem uma lavagem de dinheiro de outro mundo, o que virou trânsito a quem justifica atividade física de peso corporal, né? E joguete, né? Espiritualista total, a quem justifique, né? Limite da abstratualidade subatômica comum, o que fala transparência, destransparência, fantasmagorismo, golpes de truques, blá blá blá, qualquer coisa do proibido, tem o tesão do proibido e de ver a maldade até onde não tem, inclusive não só ver, como embutir e estimular o tempo todo. São estimulados, são demonizadores, assim, automaticamente você consegue ver por um dia de televisão ou poucas horas, em função da quantidade de coisas que se operaciona, que já é atualizado e modernizado, entre todas as coisas possíveis, né? O que é falar de crimes, que automaticamente implica que as coisas são acatadas e são utilizadas, porque é todo dia muito, sexuais, agressores, até onde isso termina e começa, né? Então você vê um pouquinho de televisão, nem precisa ir na internet, ainda que a internet mostre tudo,
como todo sexo livre, isso e aquilo, eles operacionam as zonas de bate-papo e as coisas todas como sexo e câmbio livre mesmo. Então, quer dizer, tem alguns clichês que não mudam nunca, de lugares onde dinheiro não tem fim de entrar, tá? Para acabar com miséria, com isso e aquilo, são operadores de prostituição, de pedofilia, de aliciação constante, onde tem bebida, então é o jogo que não pode acabar, que é o jogo do, né? E, eu só dei pelo pileque, você também só comeu pelo pileque, é quem justifica o quê? Né? Então, quem já é adepto disso daí, bebida é boa, beber socialmente, ou, né? Aí é quem justifique como que é implantado o jogo do remédio e até que ponto se começa uma laboratoriação para você entender as máximas maturacionais da mudança do peso corporal. Fala, Tiana. 74 pessoas, 34 suítes. 70 pessoas e 4 crianças. Baixou um caboclo de gente aqui. Só o 306 que não tem ninguém. Tudo lotado. Quantos pães você quer? Tá rouca? Um sujeito que tem mania de falar obrigada, ainda que tenha todo um joguete de trânsitos, né? Conhecedores de todos os sotaques e esticarem sotaques, gírias, para poder fazer desgraça em tudo quanto é lugar. Estão sempre, por vezes, muito querendo trabalhar com uma família. Estão à disposição quantas vezes você quiser ir. Então aqui tem o paradoxo da religião e da antirreligião, como todos os lugares do mundo, que inclusive mostram as suas caras quando querem. Qual é o falso princípio de liberdade deles? O racismo dele, a miséria camuflada, a matança camuflada. Então até onde a coisa é indecifráveis a homossexualistas incabíveis em alfabeto, numerologia, qualquer coisa assim. Porque eles veem que o corpo deles, eles podem ter prazer ferindo qualquer coisa, que é direito deles terem prazer do mais, sobre todas as coisas absurdamente livres. Eu me deparei com isso, inclusive de africano muçulmano, que aliás sempre deixou bem claro, refrisando várias vezes assim, vou deixar muito claro para você, eu não sou branco e não sou africano. Moreno para negro, a gente tem um problema muito grave, que eu nunca tinha me deparado com realidade árabe, né? Então a minha capacidade investigativa é muito grande. Eu não estou dizendo que cada caso seja um caso, mas a forma com que, a velocidade que todos eles operacionam ícones, eles não respeitam adultos nem crianças. Aliás, eles subestimam, sendo filhos adotivos ou não, quando é da rua, então é quem justifica o da casa. A repetição da casa, que vira uma lixoteca de volume de chantagens, né? Porque são pais que querem filhos escravistas e que não sejam filhos e costuma a quem justifique aborto e filhos indesejáveis a joguete de que já que foram escravizados naquele tempo, e entre dizer que naquele tempo eles não tinham que fazer nada disso e que hoje uns têm que experimentar serem gays e fazerem tudo e levar para eles repetirem um pouquinho mais. Então há quem decifre o filho namorar para o pai comer, para a mãe comer, entre todos. Há quem justifique hoje direitos de gravar, tirar foto a qualquer lugar, dentro de consultório, estando em casa, não estando em casa. Antes de um outro entrar, já está mostrando para o outro. Então, meu diagnóstico é muito alto sobre tudo isso, muito, 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 muito veloz. Eles são velozes em qualquer capacidade de etiqueta, de produção, de comunicação, e que automaticamente são estúpidos, cínicos e falsos, porque eles estão atrás de câmbios e a queima de arquivo corrente. Então, eles são correntistas, botam no cu de qualquer um a qualquer velocidade. Observa-se como escondem coisas, roubam coisas, quebram coisas, violam coisas. Então, técnica na mão deles, você imagina. O que é apurar uma técnica e instrumentalidade minuciosa.
Quando alguém está oferecendo algum tipo de arte demais, né, o que que vira, né? Sair do sensorial esfinctoral genitais, né? E até que ponto camuflar em artes apontadas dons indiretos a quem justifica essa merda aí. Quando num dado momento toda beleza, né? O culturismo de dizer, né? As artesanias de não agrotóxicas, né? Como que essas goiabas lá, misturadas na merda que eu cago provavelmente, ainda não deram alergia dentária com até escova, sempre com Sensodyne, mas já era para não estar aguentando mastigar há muito tempo, já comi quase que o balde todo. Entre esses dias pega 6, pega 5. Aí entra a capacidade irônica. São tão falsos, são tão irônicos. E tudo funciona em bunda, pau, buceta. São escravistas de pé e mão. A quem decifre grossura, comprimento, a sátira é tenebrosa. A condição masturbatória e a apresentação como um joguete gratuito. A quem justifique nenhum deles, inclusive que comprem e vendem, darem valor à ação de graça. E a apresentabilidade é livre, geralmente acabou de fazer uma coisa, o bolso está cheio, manda para o outro gratuitamente, sexo como porta de entrada, se aproveita o custo-benefício, como avaliar quem acha que, né, não vai afetar a cultura dele, está do outro lado, que virou terem controle através dos meios de comunicação. Então, num dado momento, dizem que momento ir na roça, não ter visto isso, aquilo, ir nas praias, ter sido novinha ainda, que eu vi algumas coisas que eu falei, que tornei gritante, né? Deixa eu ver. Vi a menininha lá na praia quase abrindo o cu do menino, contando as pregas, furando o rabo do menino. O menino novo na praia que eu tava tomando sol sozinha, com um cara com uma pica gigantesca, eles estavam no mutualismo com a polícia comendo peixe lá do outro lado, eles estavam num canto lá que era... Todos os dois estavam se dando muito bem, como o lugar que eu morei, que é o cara que tinha uma pica gigantesca, comia o rabo das crianças, tudo, eles chegavam em casa como fosse algo comum. Foi-se o tempo, quando que foi-se o tempo que sexo anal era mais fedorento, mais não sei, né? Que aparentemente, para começar, teriam que se preservar perante algumas coisas. Quando eles estão fazendo em lugares assim, eles já são acostumados há muito tempo. E a bosta não é um problema, não. Eles não têm que se preocupar com kit de nada, fora o que é gritante, escrotamente gritante, a guerras entre eles e entre as mulheres etiquetadas de buscarem custo-benefício de segurar os relacionamentos. Tudo bem? Bom dia. Aliás, eles são multissinalizatórios entre músicas, eles são muito, eles é assim, na beira eles são capazes de, dentro de campo de concentração, entre condições que acabem comida, ou tudo quanto é condição onde você acha que eles não vão fazer, para eles não tem nada a perder. Cadeia aberta e cadeia fechada, para quem vive em cadeia, não faz a menor diferença com relação ao sexo que eles já praticam dentro de casa. Eu fiz questão de tudo que eu achei fora do meu padrão, questionar em todos os lugares possíveis. Qualquer viagem são desordeiros, tudo nenenzões, entope tudo, quebra tudo, rouba tudo, olhando coisas aparentemente pequenas, enquanto fazendo curso fora, que era dentro de determinados grupos tais, né? Assim, tipo, dividir o quarto, não sei o que, entope tudo, assim, fora do comum, geralmente homens, inclusive, né? O estímulo à viadagem que finge que são amiguinhos de brincadeira, que não são fofoqueiros, é muito grave a atitude deles, inclusive com relação a sexo anal, e geralmente eles nunca questionam a mercadorização, ainda que tenha michês, se trabalhar em academia, tem viadinho, a puta de toda espécie, que na hora que vê que aquilo ali representa um ouro só, né? Eles são capazes de qualquer coisa para ganhar dinheiro nas suas costas e viverem tudo que puder imaginar. Então eles são demoníacos aos extremos, né? Olhar o que é tribal, onde tem magia negra declarada, estupro coletivo, como o tempo todo mostra na televisão, e inclusive em todos os lugares, né? Mas aqui é um lugar, olha o sol de hoje, olha as praias. Há quem justifica hotéis e motéis independente de etiquetas, né? Avaliar amostras. Então, é algo muito sério, que implica o que eles fazem com a liberdade, ou mesmo a desordem espacial, aquilo que
o que eles acham que é regra e ordem, as conveniências, quando é fácil, segurança nunca tá bom, que mais que volte a monarquia, que a gente vai se dar muito bem com isso. Tem muito disso aqui. Ditadura aqui para eles é um jogo maravilhoso para queimar arquivo. Ou aqui em decifre ditadura, questão de armas, e porque aqui em decifre traficante e usuário, e a prostituição total e acobertarem eles na rua, propinas, alfândegas, então o exército, aqueles que vivem pelo menos um mês lá dentro, esses, né, que controla a academia, controla tráfico, controla tudo, então para eles isso sempre já acontece, já é uma camaradagem comum de linchamento, né? Então há quem justifique quando estão com uniformes, escândalos das escolas, qual que está dentro, qual que está fora, há quem decifre instituição pública e particular, onde a coisa tem aí o isolamento que fecha tudo, como são muito velozes entre dar baixas, decretarem falência nas coisas, se tornarem andarilhos, praticante de atividade então se tornou independente, já que o médico falou, não tem jeito, já que dói, você tem que fazer, e se você parar, em função disso vai uma instrumentalidade, vai uma lavagem de dinheiro e eles mostram as coisas que eles carregam. Exibir e mostrar, então é muita medicação, muita coisa cara, muita coisa largada para trás entre uma putaria e outra, e coisas assim, de extrema responsabilidade, que você tem que ter um mínimo para ter inteligência, até para dar golpe nos outros. Chaves de carro, tudo que você... prontuários médicos dentro de carro, que um vai tacar pedra no carro do outro, joga não sei o que, invade não sei o que. Eles são monstros na medicina. O que eu vejo é algo, monstros na medicina veterinária, então nem se fala. O joguete de tantos animais é uma coisa muito tenebrosa. Entre aliciarem e a quem decifre, quando que vira gente, o produto final é praticamente impraticável. O que vira inteligência para você expectativar correntismo inédito perante o que Deus fala, você otimizar a sua evolução perante a transcendentalidade, em que momento se fazer modernizada entre probabilidades tais, a pontada laica, quem justifique geral e específico, um momento tal, tudo isso é anulado ou colocado para ser infidelizado ao extremo, demonizado ao extremo. E aqui, olha só, o inferno é constante. Aí quer dizer, se eles falaram que já vão sair de um trabalho, ou planejam que já vão sair em tal tempo, já é um inferno para fechamento de firma, não mais trabalharem, quebrarem, roubarem, tudo que você puder imaginar, porque não tem piso nunca, você está tentando ser corrupto, não corrupto perto deles. Você ter nome sujo, você não ter nome sujo não faz a menor diferença. Se você mostrar que gosta da corrupção e que tem um corpo que fala ou acata a sexualidade ou não questiona algumas coisas, você é o preferencial a ser contratado. E semana passada teve uma mulher que veio, que são aqueles gritantes que geralmente você vai achar eles devendo o mundo inteiro, né? Colocou aqui, a pessoa tinha que ter visto vindo um dia antes, aí veio um dia depois, e o que chegou no outro dia, já que tinha corrido um dia, a menina botou no pacote que era fixo, o número de dias, né? E botou que, em vez de colocar 12 a 19, colocou 13 a 19, que ainda estava fora do pacote, disse que foi pago ou negociado um dia mais. E não foi passado para mim. Ele chegou no meu horário, sendo que o check-in era depois do almoço, além de implicar quem que paga o que para quem, qual que está dentro, qual que está fora. Aí automaticamente eu falei, você vai antecipar um dia, nem sei se é possível, tem que conferir, porque tem que avaliar quem é a menina que vai chegar daqui a pouco, que sabe tal, que aparentemente não tem ninguém para ser depois, ou nem para ser antes, você podendo entrar agora. Só que, né, eu preciso justificar mais uma diária, ele não sabia explicar. A mulher lá em cima não tinha aparecido ainda, não sabia que era parente de ninguém. Então, no trânsito, então eles não estão nem aí. Eles fazem coisas propositais, eles batem no carro dos outros, negócio de seguro total, perda total, tudo é justificável, que se eles processarem para eles é lucro. Então, guerras então com relação a pensões, é tudo que eles precisam para jogar filhos aonde não querem e já fazendo outros
estuprando outros, não tem cruzamento multidisciplinar, as conveniências de mesmo mudar e responsabilizar. Então só vai destemperaturando, destruindo tudo, pangeicizando, explodindo mesmo. Né? Então, aí automaticamente o cara subiu, falou que não podia passar o Pix ainda. Eu falei que teria um adicional de cartão e tal, mas sim, pode subir, levar suas coisas. Aí chegou, a mulher veio atrás, dando esporro, que esse tipo de constrangimento ela não podia passar, querendo estrelismo. Aquela merda do quarto ar-condicionado não estava ligando, e parar aqui, questionar qualquer coisa, ela nunca mais vai pisar aqui, nunca mais vai vir aqui. O cara vendo tudo ela de cima, porque implica que devolver dinheiro para ele vai ser uma confusão muito grande. É arrumar um problema muito grande, então a gente tem que carregar nas costas, inclusive quando virar as costas. A gente vai ser mal apontado como sem caráter. Se a coisa pegar muito e tiver que devolver o dinheiro de alguém, porque tudo é absurdamente xingado quando dividiu 2 vezes já é problema. Né? Dividiu 2 vezes já é problema. Então implicou que a menina não anotou, e essa transferência que implicava em antecipar uma diária ou colocar também posterior, até para justificar quem ia pagar o café da manhã por fora ou não, que se eu tivesse deixado entrar, ia alegar que depois que quem ia ter que pagar sou eu. Então tem um jogo, né? É igual quando alguém chega para fazer diária num emprego e eles querem empurrar quebra de mercadoria que já está até vencida para empregado ter que pagar. Normal em tudo quanto é lugar. Diana, quantos pães? Eu trabalhei em todos os lugares. Oi? 40? Tá. E tudo é jogado nas minhas costas. A porta aberta ali agora não é à toa. Eu tenho que subir e descer as conveniências, então eu sou considerada a otária, sou vigiada por todos eles. E se bobear, tá até pagando a mensalidade da outra lá. Daqui não tem nada a perder, porque ela com certeza faz parte da quadrilha do Marcos, né? A velhona que não quer que mexa na riqueza. E ele, louco com a menina que ele arrumou, porque diz que ele é um pobre fudido que não para em lugar nenhum. E que conseguiu uma mulher que quer largar tudo, e mesmo que seja amante ou isso, aquilo. Então a outra tá muito furiosa, mas furiosa, que aquilo chega em casa cansada. E automaticamente implica em articular para descobrir o nível de gravidade que não tem fim ao que eles fizeram contra mim, todos eles juntos. Cada um que eu falei, né? Então, a transação comercial embaixo das datas e fora de datas é absurda. Terceirização dentro do Ministério para aposentadoria, para isso e aquilo. Então, eles ficam em vários lugares, inclusive dentro das academias, falando que eles não são pegos. Raramente, se chegar a ser pego, é lucro, porque já consumiram dinheiro, já ganharam Bolsa Família, já pegaram um monte de coisa. E há quem justifique que eles são todos enquadrilhados, né? Aí você entra numa empresa, quando vê que você produz, mesmo que não gostem de você, eles impulsionam que gostam, as máximas do seu emprego, e se você sair e não segurar a quadrilha inteira, você vai ser linchado. Então isso tem como que nunca quiseram que eu saísse de trabalho algum, até porque eu tomava conta de tudo, né? Mesmo que uns aparentemente tinham um corpo trabalhista maior. E o que é retrospectivar entre a pandemia os lugares que eu passei aqui, né? Em termos de não computados na carteira, e dizer que ninguém abriu as portas para mim, ou por que abriu as portas, como que eu coloco com referencialidade as coisas, porque o tempo todo quem tinha que fazer as coisas mais difíceis, vamos assim colocar aqui, implicável fidelização de falar as coisas, inclusive em tempo e hora, sou eu, né? Mulheres com vida totalmente independentes, que é homens que têm que pagar, então automaticamente elas querem saber transitar com a minha capacidade de informação, de falar tudo, de demonstrar tudo, inclusive que elas não são honestas e nem tão pouco racistas, e eles têm vidas totalmente independentes.
onde garantiram o direito, inclusive deixado pelas mulheres que não fazem questão de não serem mercadorizadas, homossexuais, porque elas têm muito benefício com tudo isso. E eles, né, se elas se vendem automaticamente, até que prove o contrário, eles não são gays, ou quando são absurdamente escancarados, que é um trem muito tenebroso, porque eles são absurdamente preconceituosos, estão envolvidos em coisas absurdamente caras, fora do padrão e fora o jeito que eles falam e que eles colocam as coisas, sempre aproveitando todo momento aliciador e promíscuo. A guerra de corpo é um negócio tenebroso, todo mundo é velha, escroto, puto, viado, cu, que é coisa de bizarrice, de chuca, de bababá, uma merda do caralho. Então automaticamente você tem muita liberdade de perguntar, até porque eles que estimulam isso. E eles denigrem a imagem comercial como aplicabilidade técnica e todas as coisas. Também são racistas totais, escravistas totais, aliciadores, pedófilos, tem nem diferença para eles tudo é lucro. Prostituição, isso aí é a fachada heterossexual e as conveniências de que eles querem que mantenham os fingidos serem heterossexuais e outros fingidos serem resolvidos homossexuais. Na maioria das vezes, todos eles têm relacionamentos paralelos. A bicha que é um homem que se acha que não é gay, né? E os gays que é os viados mais escrotos que você puder imaginar, como tudo que você puder de pervertido, de sujo, de delinquente, de deficiente. E há quem justifique o padrão de qual, dessa vez eu prefiro que ser enganada por homem ou por uma mulher. Sem entender, não sei o que é pior, você não ouvir, porque pela forma etiquetada de exercícios físicos e não etiquetada, tudo é muito até pela conversar e pela rotina comum da desorganização, com relógio para controlar coisas que dependem de seriedade profissional, como de dentro de uma casa, é tudo assim, tenebroso mesmo. Eles têm, os que têm joguete de que foram estuprados, que foram isso, aquilo, é uma simbiose parasitária na casa deles. E que no meu caso eu nunca coloquei, eu venho colocando que são princípios de liberdade, onde eu acho que coisas são sérias, que é exatamente para destruir e roubar. São pessoas que não são nada, que não são ninguém, então como atingiu patamares de estar entre percentuais de situações amostrologicamente mais graves do que tudo e amostrologicamente que eu sobreviva ao milagre comum e não despadronize totalmente, mas que para mim se torna absurdamente tenebroso, ainda que eu saiba lidar com essas coisas, mas, né, tem limite, né, tem limite.